Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. Eu acho que principalmente nessa era mais informatizada, onde as pessoas têm mais acesso à informação, redes sociais, fóruns na internet, eu tenho certeza que muitas das pessoas sempre dão uma olhadinha nesses sites, principalmente sites estrangeiros, que mostram aqueles kinguios grandes, gordos, bonitos. Aí o camarada dá uma olhada para o aquário dele e vê aquele peixinho pequenininho que já está lá há mais de um ano e parece que não cresce. E por que será que o meu peixe não cresce e por que será que aqueles peixes ficam tão grandes? No vídeo de hoje eu procuro abordar alguns desses fatores, então eu espero aí que eu possa ajudar vocês de alguma maneira. Assiste aí que o vídeo está imperdível, valeu! Pessoal, antes da gente começar a falar sobre crescimento de Kingio, taxa de crescimento anual de Kingio, é importante a gente lembrar que o Kingio, ele cresce de modo inveterado, isso é, ele é um animal de sangue frio e ele tem a capacidade, ele tem o potencial de crescer durante toda a sua vida. Ele não é que nem a gente que chega numa certa idade e o crescimento fica estagnado. Enquanto ele viver, caso seja dadas as condições ideais para crescimento desse peixe, ele vai continuar crescendo. Porém, existem alguns fatores que vão limitar esse crescimento. E um deles, eu acho que é importante a gente começar do princípio, e um desses fatores é a genética. A genética é uma loteria. Seu peixe ele pode ter sido premiado ou não, com os genes certos e com as características corretas para crescer de maneira adequada. Mesmo que você tenha peixes que são filhos de peixes grandes, de peixes bonitos, de show quality fish, esse peixe ele vai fazer uma desova com centenas de ovos. Essas centenas de alevinos eles vão apresentar características diferentes e logo nas primeiras semanas você pode perceber isso. Vão ter aqueles alevinos que vão crescer mais rápido e de maneira mais eficiente do que os outros. E com o passar dos meses você vai observar claramente aqueles alevinos que estão crescendo mais, que estão ganhando mais peso e aqueles alevinos que ficaram pequenininhos. Então, pessoal, no meio daquelas centenas de filhotes, sempre vai existir aqueles filhotes que ganham mais peso e vai existir aqueles filhotes que simplesmente não crescem da maneira correta. Então, para esses filhotes que não crescem da maneira correta, não importa que você siga todas as outras dicas que eu vou dar nesse vídeo. Simplesmente, ele não tem a capacidade de crescer assim como os outros irmãos dele. Quando a gente compra peixe numa loja de aquário, é muito difícil você dizer qual é a idade daquele peixe. Então imagina assim, às vezes a loja de aquário ela recebeu um lote de filhote de Kingio, ela vendeu a grande maioria daqueles filhotes, principalmente os filhotes maiores, mais bonitos, são aqueles que vão vender mais rápido, e ela vai ficar com aqueles outros filhotes menores. Depois chega um outro lote de filhotes, e aquele é colocado misturado junto àquele outro lote de filhotes. Então, às vezes vai chegar num ponto que aquele filhote que vai estar maior do que os outros vão chegar, e você está comprando um peixe que às vezes já tem 1 ano de vida, pensando que é um peixe de 4 meses, 3 meses, entendeu? E você está levando esse peixe para casa, e você na realidade não está entendendo que aquele peixe não está crescendo da maneira correta. E não tem muita coisa que você vai poder fazer para acelerar o crescimento desse peixe. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que levar em consideração, e logo que agora que a gente está começando a falar sobre crescimento de peixe, é que crescimento rápido não quer dizer que esse peixe ele vai ser mais saudável ou não do que os outros filhotes. Ao contrário, o crescimento rápido ele exige um metabolismo mais rápido. Esse peixe ele vai ter que ficar na temperatura maior, esse peixe ele vai estar basicamente ligado no 220 o tempo todo. Ou seja, normalmente esses animais que possuem um metabolismo mais acelerado do que os outros, eles normalmente têm uma vida mais curta. É importante que a gente encontre um equilíbrio entre esse crescimento do peixe e a manutenção da saúde dele para que ele tenha uma vida longa também. E vale a pena lembrar que o Kingio ele é um peixe proveniente de países sazonais, ele é um peixe considerado de águas frias. Ou seja, ele vem de países onde existem épocas do ano mais quentes, que é onde o metabolismo desse peixe está mais acelerado, onde ele vai se alimentar mais, e você tem aquelas épocas do ano mais frias, onde o metabolismo do peixe cai e ele vai se alimentar menos, ele vai ter uma taxa de crescimento menor durante essas épocas mais frias do ano. Então é importante que a gente encontre esse equilíbrio para que o peixe ele possa crescer de maneira regular, saudável, e que ele tenha esse período de descanso também. Outro fator super importante que está diretamente relacionado ao crescimento do seu peixe, à saúde do seu peixe, é a qualidade da água do seu aquário, por exemplo. Se o seu aquário é mantido num padrão, isso quer dizer, não tem muitas flutuações em parâmetros de água, se você faz uma manutenção, a limpeza regular desse aquário, se esse aquário está bem ciclado, isso vai promover o crescimento do seu peixe, isso é indiscutível. Porém, a gente tem que se lembrar
que por melhor que seja o sistema de filtragem do seu aquário, o que esse sistema de filtragem vai fazer é adiar o declínio da qualidade da sua água. Quanto melhor o sistema de filtragem que você tem, mais tempo vai demorar para que aquela água decline a qualidade dela. E isso é fato. Por isso que a gente tem que fazer sempre as nossas trocas parciais de água. Outra coisa que as pessoas não levam muito em consideração para fazer essas trocas parciais de água e tal, às vezes o camarada chega e fala: ah não, mas o nitrato tá legal, tá baixo, a amônia tá baixa, tá tudo normal do meu aquário, então eu vou deixar para fazer troca de água só no mês que vem, aí vai. Mas você tem que lembrar que os peixes eles produzem hormônios e feromônios. Quanto mais peixe você tem naquele volume de água, maior a quantidade vai ser desses hormônios se acumulando dentro daquela água. Hormônios, por exemplo, como o ácido gama-aminobutínico, quando ele se acumula na água, o peixe ele vai parar de crescer ou ele vai crescer num ritmo muito pequeno. Normalmente esse hormônio ele é utilizado na natureza se a região que vive esses peixes, por exemplo, está passando por um período de estiagem e reduz a quantidade de água desse lago. Quando esse hormônio se acumula na água, aquilo vai sinalizar para o peixe que ele tem que parar de crescer para que ele, daquele tamanho ele consiga aproveitar melhor os recursos que tem ao redor dele. Então isso é um mecanismo natural que vai sinalizar para o peixe que ele tem que parar de crescer. Quando o peixe está dentro de um aquário, o aquário é um sistema confinado. O peixe está o tempo todo dentro de uma poça. Quanto mais peixes você tem ali dentro, principalmente peixes ainda jovens em fase de crescimento, maior vai ser o acúmulo desse hormônio. Então, mesmo que os parâmetros da sua água estejam perfeitos, que a amônia esteja legal, que o nitrito, o nitrato esteja tudo bem no seu aquário, você não sabe, não está percebendo que está tendo esse acúmulo de hormônios dentro do seu aquário. Então é importante que a gente faça trocas de águas regulares no nosso aquário também, especialmente para aquelas pessoas que querem que o peixe cresça legal, que querem que o peixe cresça da maneira correta. É importante que nós fazemos essas trocas parciais de água para diluir a quantidade desses hormônios. Além desses hormônios, como o ácido aminobutínico, que de uma maneira geral, quando acumulado na água, vai fazer com que vai retardar o crescimento dos peixes. Os peixes eles também liberam feromônios. Feromônios como a somatostatina, por exemplo. Os peixes dominantes eles produzem a somatostatina numa quantidade muito maior do que os peixes pequenos. Os peixes dominantes utilizam essa somatostatina para retardar o crescimento dos outros peixes no aquário. Então tá vendo, tem muitas coisas que nós devemos levar em consideração quando a gente está trabalhando com esses peixes e o ambiente é confinado. Normalmente, quando esses peixes são criados num volume de água muito grande, em um lago, eles crescem muito grande, porque a quantidade dos hormônios nesse volume de água vai ficar diluído e não vai ter uma influência tão grande em cima do peixe. Quando esses peixes eles estão em sistema confinado, esses hormônios eles se acumulam de uma maneira muito rápida. Por isso é importante que a gente faça as trocas parciais de água de preferência semanais. Ainda falando sobre hormônio, vale a pena lembrar que existe um outro hormônio que ele também é muito importante, que ele regula esse crescimento de king de uma maneira geral. Por exemplo, quando o peixe está sob estresse, por exemplo, é um peixe que está sendo subjugado por outros peixes dentro do seu aquário, ou a qualidade da sua água caiu, ou teve uma mudança súbita de temperatura, o peixe ele produz um hormônio de estresse, por exemplo, como o cortisol. Ele vai atuar como um inibidor de apetite do peixe, o peixe vai perder a vontade de comer. Outra coisa que esse cortisol faz é diminuir a eficiência pela qual o alimento, a ração que ele está comendo vai ser transformada em energia. Então, de uma maneira geral, isso vai retardar o crescimento do seu peixe. Para aquelas pessoas que querem ter assim uma ideia de o quão o peixe dela está crescendo, se você cria essas variedades, por exemplo, como Shibunkin, como Cometa, como o King comum, que crescem mais em comprimento, em tamanho, é interessante você medir esse peixe, o comprimento dele, e ir avaliando qual que é o comprimento desse peixe durante um ano. Quando são essas variedades de Fancy Goldfish, que são esses peixes de formato mais ovalado, mais arredondado, não adianta você medir o crescimento, a taxa de crescimento desse peixe baseada no comprimento dele. Então o que eu faço é, quando eu tenho um peixe novo, eu costumo pesar o peixe logo que ele chega em casa. Assim eu sei avaliar qual que é o crescimento que esse peixe está tendo durante um ano. O normal para as variedades mais alongadas de King é que com uma taxa de crescimento anual considerada normal de 3 a 6 centímetros de crescimento por ano. Lembrando que quando os peixes são mais jovens, eles crescem numa proporção muito maior, eles crescem muito bem aí até os 2 anos, e depois desses 2, 3 anos o King ele continua crescendo
só que numa proporção muito menor. Outra coisa, pessoal, muito importante que a gente não tem como não levar em consideração é a alimentação desses peixes. Se você está alimentando seus peixes com aquelas rações super baratas que você encontra às vezes nas lojas de aquário, aquelas rações que não tem nem informação nutricional e você não sabe nada a respeito dela, não queira que seu peixe ele se desenvolva com a maior eficiência possível, alimentando ele da pior maneira possível. Isso serve até pra gente, entendeu? Se você compre rações boas, invista na alimentação do seu peixe para você conseguir obter os melhores resultados que você pode dele. Rações e alimentos ricos em proteína estimulam o crescimento dos peixes, principalmente nesses primeiros anos de vida dele. Kingel, especialmente, ele não tem um estômago propriamente dito. Então, quando você alimenta esse Kingel muito de uma vez só, ele vai comer muito, porque ele é um peixe muito estabanado, muito esfomeado. Ele vai comer tudo, vai comer muito rápido, essa comida ela vai passar muito rápida pelo sistema digestivo, ele vai continuar comendo e essa comida vai continuar sendo empurrada. E essa comida ela não vai ter tempo de digerir da maneira correta. Que é bom alimentar seu peixe mais vezes ao dia, em quantidades menores, que ele tenha uma dieta rica e variada, ou seja, você inclui ração na dieta dele, você pode fazer comidas de gel, por exemplo, existem centenas de receitas aí na internet para você fazer sua própria comida para o seu peixe, assim você sabe, você tem certeza dos produtos que vão ter sendo utilizados para fazer essa ração. Alimente seu peixe também com vegetais, os quinhos adoram vegetais, por exemplo, espinafre, super rico em proteína, ervilha, brócolis, batata, cenoura, tudo isso são alimentos que seus peixes adoram e que são super ricos em proteínas e que vão ajudar muito seus peixes, proteínas e carboidratos. Outra coisa, os horários que você alimenta seu peixe. O Kingel, assim como nós, ele cresce mais durante a noite quando ele está dormindo. Então ele precisa desse período de repouso. Ou seja, às vezes as pessoas têm um aquário na sala da casa delas e estão assistindo televisão, a luz está acesa, já é tarde da noite, e os peixes acabam tendo que seria para eles um dia muito longo e uma noite muito curta. Então, para que seu peixe ele cresça bem, é importante que ele tenha um período de repouso, de descanso grande. Peixe, assim como a gente, precisa repousar. Então, o certo é que você dê aí pelo menos umas 12 horas de noite para os seus peixes para que eles possam repousar. Uma das refeições mais importantes para aquelas pessoas que realmente querem que o seu peixe atinja o desempenho máximo dele em crescimento é alimentar o peixe com a sua comida mais rica em proteína à noite, pouco antes de você apagar a luz do aquário para os peixes repousarem. Os peixes, assim como a gente, crescem mais durante a noite. Então, se você alimentar esses peixes com comida rica em proteína à noite, essa energia vai ser gasta em crescimento do peixe. E a comida que a ração, a comida que você dá para eles durante o dia, normalmente é transformada em energia para que o peixe gaste durante o dia com as atividades normais do dia dele. Quando o peixe está em repouso, essa energia extra se converte em músculo e gordura para o peixe. O peixe cresce mais durante a noite. Quanto ao tamanho do aquário, a gente tem que, na realidade, utilizar o bom senso e ter uma ideia do sistema que a gente está criando, ter uma ideia do nosso sistema de filtragem. Quanto melhor o sistema de filtragem, mais peixes aquele sistema vai suportar. Mas isso é aquele negócio que eu falei, cada sistema tem uma manha diferente, entendeu? Então a gente tem que aprender como é que o sistema que a gente tem com aquela quantidade de peixe vai funcionar. Como a regra básica, o que eu costumo sugerir é que para as espécies de Kingel mais alongadas, como o cometa, o Shibunkin, que parta do princípio de que 100 litros de água é suficiente para um peixe e que cada peixe adicional no aquário, mais ou menos uns 40 litros de água para cada peixe adicional. Isso para as espécies alongadas. Para os Fancy Goldfish, que são aquelas espécies, aquelas variedades mais arredondadas, para o primeiro peixe 80 litros de água e mais 30 litros a 40 litros de água para cada peixe extra que você for adicionar. Mas como eu falei, tudo depende muito da filtragem que você tem, da quantidade de vezes que você faz troca de água na semana, qual é o tamanho dos peixes que você tem. Então assim, a gente na realidade tem que usar o bom senso para tentar montar um sistema que vai... Porque o sistema, pessoal, ele vai entrar em equilíbrio, quer você queira ou não. Não tem nada que você possa fazer. Se o que você montou não é suficiente para suportar aquela carga que os peixes estão colocando na água de matéria orgânica, de sujeira, de fezes, de tudo, o sistema vai entrar em equilíbrio.
Então assim, é uma pena, porque muita gente vai morrer no processo. Se você planejar com antecedência o que você está fazendo, você vai evitar essas percas, entendeu? Então assim, a grande real é, quanto maior o tanque que você tiver, melhor. Quanto maior a quantidade de trocas de água que você faça da maneira correta por semana, melhor. Nos meus aquários, por exemplo, eu faço uma média de TPA de 150% por semana. Durante a semana eu faço aí pequenas trocas de água de 20%, de 30%, e no meu domingo eu faço uma troca de água de 80% em todos os meus aquários. E como eu conheço o meu sistema, eu já cuido desse sistema já há um tempo, dessa mesma maneira, eu nunca tive nenhuma flutuação dos meus parâmetros de água, nunca tive nem sombra de amônia nos meus aquários, nem nada. Para as bactérias que estão no filtro, desde que você faça a troca de água da maneira correta, elas vão ficar de boa ali no filtro, não se preocupa, porque os kingios eles vão produzir sujeira suficiente, amônia suficiente para continuar alimentando essas bactérias depois que você faça uma troca de água grande. E essas bactérias que fazem esse ciclo do nitrogênio tão importante no nosso aquário, elas estão em sua grande maioria dentro do nosso filtro. O filtro é o lugar para as bactérias ficar, elas não estão na sua coluna de água. Essas bactérias não são free swimming, então pode trocar essa água. Quanto mais trocas de água você fizer, melhor, desde que você saiba fazer a troca de água da maneira correta. Eu tenho um vídeo sobre isso, como eu comentei, então se você quer aprender qual é a maneira correta de fazer a troca de água para que não cause problemas maiores ainda, dá uma olhada nesse vídeo que eu já fiz. Quando você vê esses kingios grandes, bonitos, gordos aí, que vêm dessas fazendas na Tailândia, na Indonésia, esses caras que criam esses kingios, eles têm essas fazendas e normalmente nessas fazendas de criação, eles têm acesso à água, por exemplo, de rio, uma fonte de água, e os tanques deles são constantemente alimentados por água nova. Então se você for contar aquilo no final do dia, às vezes a pessoa em um dia fez uma troca de 100% ou mais de água naqueles tanques que estão aqueles kingios. Então você não tem acúmulo de toxinas naquela água, você não tem acúmulo de hormônios naquela água, aquela água está se renovando o tempo todo, esses peixes eles crescem muito e são alimentados de maneira pesada, porque o problema de você também alimentar o seu peixe de maneira mais pesada é que isso vai poluir a água, vai declinar a qualidade da sua água de uma maneira muito rápida. Então você tem que fazer mais trocas de água semanais para poder equilibrar essa quantidade de bioload que você está colocando na sua água. Então assim, tá vendo? Não é tão difícil, assim, em teoria. Na teoria é muito fácil dar um aquário grande pro peixe, alimentar o peixe com comida cara, com comida boa, nas horas corretas do dia, principalmente à noite antes do peixe dormir. Fazer trocas de água semanais, quantos mais trocas de água, melhor. Então não tem segredo, em teoria tudo é muito fácil. Mas é aquele negócio, quando você procura o rendimento máximo do seu peixe, você vai ter que investir em qualidade de comida, você vai ter que investir na sua conta de água, que vai ser muito grande. Então assim, não é difícil em teoria, mas a prática de você ter esses peixes desses tamanhos que vocês veem, ela é muito custosa tanto de trabalho pessoal que você vai ter que ter para fazer tudo isso, como financeira. E é por isso que quando eu vejo essas pessoas que têm esses kingios grandes ou que estão vendendo kingios que são grandes, que são bonitos, você tem que valorizar o peixe daquela pessoa. Não é um peixe barato, porque a pessoa deve ter muito trabalho, muita dedicação e muito tempo foi necessário e gasto naquele peixe para que aquele peixe ficasse desse tamanho todo. Não se assustem quando alguém vai cobrar aí R$300, R$400, R$1.000 por um kingio, entendeu? É o que custa no final das contas se você for avaliar de acordo com bom senso pelo trabalho que foi investido naquele animal que você vai estar comprando, entendeu? Então eu acho que o programa de hoje conseguiu explicar aí alguns detalhes assim importantes com relação ao crescimento do seu peixe e a taxa de crescimento dele. Se você tem mais alguma dúvida, escreve aí nas mensagens que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Obrigado e até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau!